Olha, o Ricardo Coelho está perguntando o que o Dr. Maia acha da síndrome da pica. Não é brincadeira. Existe. Existe, ele falou bem. Mas não é o que pensam. O pior é que não tem como não pensar. Não é uma picardia. Ele faz isso de propósito, só pode ser. Sério, ele gosta de indicar. Mas tem uns nomes absurdos, né? Tem nomes fantásticos. Até eu estava esquecido da síndrome da pica. Imagina, tu chega para um homem bem machão e diz: a sua esposa tem... Tô sujeito a levar um soco, né? Pois é, isso aqui é o pedido de, sabe? Não sei se ela fica sem ir para o hospício, mas que o senhor vai para o HPS, vai. Me desculpe, meu senhor, o senhor vá no Google e veja que eu não estou brincando. Não, entrega para ele num papel, levanta e sai. Não, mas é brincando, mas é verdade, tem mesmo. Tem. Muito eu bom. Não estou bem lembrado, até o Ricardo especifique melhor a síndrome. É tão rara que eu pelo menos nunca me aproximei. Onde é que já se viu, né? Não existe mais isso, deve ser do século passado, ó, Ricardo. Ou alguém disse para ele que ele está com problema, ele quer descobrir o que é. Ricardo, não tem nada a ver contigo, né? Olha só, eu fiz uma pergunta aqui para os nossos amigos, que é o seguinte: rádios e TVs falam horas sobre o coronavírus. Quanto tempo você escuta? A maioria dos amigos diz que escuta muito pouco. E alguns dizem que não escutam nada, né? O Jair Alves Bagual é o único que diz bastante, menos fulano. A Tânia Regina, só o necessário para ficar atualizada. Luiz de Jesus da Silva, muito pouco, afinal de contas é um plano da Globo e dos chineses para desestabilizar o governo do Minto. Ah, tá, ele está brincando, né? A Lourdinha Seibel diz: no início ouvia a Globo News o dia inteiro. Agora muito pouco, cansei. Agora só ouço a Bea, me deixa informada o suficiente. Opa! Viu? Que legal, né? Coisa boa, obrigado, Lourdinha. A Lourdinha é suspeita para falar porque ela é minha amiga, muito querida. Bom, aí agora tu falou, me lembrei que se é por desestabilização econômica, que se eu acho que foi na quinta ou na sexta passada que o preço do petróleo nos Estados Unidos, como o Brent esse estava $20 o barril, eles tiveram que pagar para se desfazer, porque não tem mais lugar para armazenar, porque não se gasta o petróleo agora, né? Sim. Então tá sendo produzido e não tem onde botar. Está cheio de navio, tanque, parado no oceano, cheio de óleo e cada vez mais barato, né? Sim, mas você sabe que eu não quero que todo mundo saiba disso, por isso que eu vou lhe contar isso, tá? Fica só entre nós. Tá, conta assim de baixinho. Não, eu vou contar baixinho. Conta-me no ouvido. Eu tive uma criança que era da família que ela dizia: eu vou te contar uma coisa, tu não pode contar para ninguém, tá? A sala cheia, né? E ela, sala cheia, né? Eu vou falar só para ti, tá? Pode falar. Eu tô dizendo, vai precisar. Todo mundo ouvindo. Mas como ela estava falando baixinho, ela ficava bem feliz porque ninguém sabia. Ninguém sabia. Mas então, pois é, as pessoas falam que é para desestabilizar o governo do mito, né? Quer dizer, mas isso que aconteceu com o petróleo, por isso que eu ia lhe falar baixinho, é que depois que eles roubaram a Petrobras e o pré-sal, eu fiz um voodoo.
Eu fiz um voodoo e daí o preço do petróleo caiu no mundo inteiro. Ah, não, é poderoso esse voodoo. Qual é o terreiro que tu... Não, que terreiro? Eu que sou a bruxa, eu que faço. Ah, não, tu não tem nenhuma casa de nação, amiga? Não tem. Mas eu fiz, eu digo, vocês não vão ficar com esse petróleo, vão ficar pobre. Ai, meu Não deviam ter roubado da gente aqui, né? O petróleo do pré-sal hoje já está mais caro extrair do que ganhar, né? Eles podem usar daqui 20 anos, né? E o problema é armazenar agora, por isso que nos Estados Unidos estão alugando navios. Sim, mas tu imagina e pagando. Toda a cadeia que tem na questão do petróleo. E lá eles trituram a rocha, né? Então o preço do barril passa fica estável. Para fazer isso parece que é em torno de $40. E o preço no mundo está 20, então tu imagina, eu para produzir gasto 40 e não gasto, e não compro. É uma mudança na próprio jeito de ser da sociedade, né? A quem deve estar muito faceira deve ser a guriazinha aquela, né? A Thunberg. A Greta Thunberg. O Globo, né? A gente vê hoje os animais chegando nas cidades. A história... Se ouvindo mais por causa da ausência dos humanos, né? Que é uma raça triste, né? Vamos combinar que o ser humano é uma espécie de coronavírus, né? Logo depois do vírus, é os humanos os predadores mais respeitáveis, né? Destroem tudo, né? Não, a gente invade e vai demolindo tudo, né? Na Amazônia agora, quando o Bolsonaro diz que os índios têm terra demais, já começaram. Tem um lá que vendeu terrenos, assim, que pagava por mês para ele R$10 mil, não sei quantos hectares, tudo na terra indígena, né? E as pessoas então começam a se deslocar, né? Te lembra como os gaúchos na época, década de 70, se deslocaram para o Pará? Uhum. Mas ali era uma coisa que era terra do governo que estava sendo passada, né? Desbravando as fronteiras. Aliás, ontem o vice-governador do Pará morreu com coronavírus, né? Ah, foi, É. Veja que a notícia nem repercutiu, né? Porque Pará não existe, né? Não. E repercutiu ontem, aquilo que está acontecendo em Manaus, por se tratar do Arthur Virgílio. Sim. Porque eles estão querendo dizer que diminuiu, depois que o Mandetta saiu do governo, diminuiu o contágio. Olha só. Mas é muita mentira, os caras pensam que todo mundo é mané. E essa época, sim, que é fácil de se comunicar, né? A fake news funciona violentamente. Violentamente. Né? Agora, de tardezinho eu acabei descobrindo porque que o Mandetta saiu, porque disputava a atenção com o Bolsonaro e estava muito bem, obrigada, né? Então, ele saiu. Eu acho que o Mandetta, numa próxima eleição, ele pode se candidatar, eu acho que até meio que para a presidência. Né? Eu acho, desde que ele começou a aparecer muito mais que Bolsonaro, eu comecei a dizer que ele era candidato a presidente. É claro que agora a direita encontrou um nome que agrada inclusive algumas pessoas da esquerda, que tem uma linguagem que vai direto no problema mais grave do ser humano, que é a doença. O cara tem uma boa estampa, ele não é um homem feio, né? Ele é um homem jovem, tem um jeito de falar de paizão, assim, sabe? Senta aí, minha filha, me conta tudo, sabe? O pai vai te entender. Aquela coisa que para ser candidato é um tapa, né? Rapidinho. Não, e o índice de aprovação do Mandetta foi quanto naquele... Na Datafolha chegou a quase 70%. Uhum. Né? Bea, quando tu estavas grávida, tu nunca teve vontade de comer terra? Não, acho que não. Eu nunca fui uma pessoa estranha para esse tipo de coisa.
E se eu tive vontade, eu comi. Na época da gravidez, os desejos estranhos, né? São. Mas esse é bem estranho mesmo, né? Mas esse é que faz a tal da síndrome do tricô, da pica. Tá nessa zona. Eu não sei porque que eu juntei pica com tricô agora, não entendi. Eu fiz essa confusão na cabeça. Né? Interessante. Então, né? O nosso WhatsApp é 986-877340, 986-877340. Só olhar a série Hannibal, incrível psiquiatra, que o hobby é cozinhar jantares fantásticos com partes dos corpos que matava. A última cena da série é chocante, uma mesa linda, uma mulher linda, só vendo a cena. Eu jamais viria. Ele é aquele que usa uma máscara, né, quando está preso, não é? São os filmes aqueles, e tem a série agora dele. Não e assisti. tem uma cena em que ele aparece com um cara em que ele tirou o tampão do cérebro e comia o cérebro do cara. Porque tem um lugar, eu acho que é na Índia, que tu pode comer cérebro de macaco vivo. Que coisa horrorosa, né? O cara pega com uma colherinha assim e vai pegando o córtex do bicho, e como tu não atinge a parte do cerebelo, que é a parte básica que mantém o corpo vivo, tu vai tirando a cognição do bicho, né? Quer dizer, ele se mantém vivo e tu tá comendo o cérebro. Meu Deus do céu. Tem gente que faz isso, né? Seria uma iguaria rara. Era melhor comer lamber ferida de cachorro, né? Porque daí faz uma coisa bem estranha também. Sim, que esse tem um sentido santificante, o outro é só assassino. E coisas esdrúxulas, assim, absurdas, né? Mas que dão prazer pelo inédito. Uma amiga nossa diz: meu pai batia na minha mãe. Na primeira vez que tentou me bater foi quando eu já tinha 2 filhos e cheguei em Porto Alegre separada. Levantei um banquinho de madeira com os pés na direção dele. Acabou. Nunca mais tentou. Olha, aí ela reagiu, né? Mostrou para o pai que ela tem poder, né? E é a primeira vez, né, doutor Maia? Eu sou da seguinte, eu penso assim, ó. Abriu a porteira, acabou. Entende? Na primeira tentativa, tu tem que botar, diz, olha, não vai, se fizer, faz uma vez só. Né? Pois é, mas se nós formos para a história dela, da mãe dela com o pai, aí nós estamos chegando perto daquela coisa mais sofisticada que é a relação sadomasoquista. Que tipo de prazer a mãe tinha dentro da dependência, que era uma espécie assim de vivência meio de escravidão, né? Esse cara é meu dono e ele tem direitos sobre mim absolutos. Agora, ela como filha, já mais avançada, entendendo as coisas, chegou em casa dizendo que estava separada, não sei, ela colocou isso. Sim. E o pai, então, como que tu te separa do teu marido? E já queria dar uma lição para ela. Bastou ela levantar o banco, acabou com o poder do pai, né? Quer dizer, é uma mulher já independente que assume o que faz e não precisa ser corrigida ou ter corretivo nenhum pelo que ela faz, né? Já a mãe, a gente está vendo que era dependente, submissa e até... E de um século onde isso era a coisa mais normal, né? Mas é uma mulher que traísse ou que fosse, enfim, que fizesse qualquer coisa em desobediência ao poder do marido, está sujeita a ser apedrejada, morta, execrada. Na década de 50, 40, 50, até 60, e até hoje, eu acho, se tem casais que se dão, uma das mulheres se separa, as outras ficam já pensando que o marido delas pode estar em perigo, né? Mas uma desquitada na década de 40, 50,
era um perigo para as casadas, não era? Então, quer dizer, a mulher sempre foi colocada numa posição assim, da Eva com a cobra, né?